Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live de sexta-feira. Hoje eu vou falar sobre como passar na perícia médica. Essa perícia médica pode ser uma perícia do INSS, pode ser uma perícia judicial, não importa. Sendo uma perícia médica, essas dicas vão servir para todas elas. O pessoal está entrando ainda na live, vamos esperar um pouquinho para entrar mais gente para poder falar, né? Esperar um pouquinho. Ainda na live, vamos esperar um pouquinho para entrar mais gente para poder falar. O objetivo dessa live, né, é para passar dicas de como se comportar na perícia médica. Então, essa perícia médica pode ser uma perícia do INSS, pode ser uma perícia judicial, pode ser uma perícia médica de um regime, por exemplo, do seu estado, né, um regime próprio. Aqui no São Paulo, no caso, é SPPrev. E no seu estado que você está, pode ser que tenha um regime próprio, tenha outro nome. Pode ser uma perícia, de repente, da União, se você for funcionário federal. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Manuel, né? Esqueci de me apresentar para quem não me conhece. Sou advogado da Costa Figueiredo Advogados. Sou especialista em direito previdenciário e estou aqui para desmistificar um dos momentos mais cruciais e importantes para quem busca um benefício, né? Pode ser no INSS, como eu falei, pode ser tanto no regime próprio, aqui em São Paulo é SPPrev, né? No caso da União já é outro regime, é um regime próprio. Se você está enfrentando esses problemas de saúde que te impede, né, de trabalhar, ou conhece alguém que esteja nessa situação, né, esta live é para você, essa live é para essa pessoa que está passando por essa situação. Né? Se você conhece alguém que está passando por isso, eu peço que você encaminhe essa live para a pessoa poder vir aqui com a gente, poder acompanhar e poder ficar esclarecido como ela deve se comportar aqui na perícia médica. Muitos segurados, né, ficam ansiosos, né, ficam perdidos e, infelizmente, acabam tendo seus direitos negados por falta de informação, por não saber como se comportar dentro de uma perícia médica. Hoje o objetivo é te esclarecer como você deve comportar, quais documentos você deve levar nessa perícia, né, para ter o conhecimento necessário para poder enfrentar essa perícia, né, você trazendo ela de forma mais fácil, né, que o objetivo é que você passe nessa perícia médica. Vou falar também de dicas essenciais e dos truques que os médicos, peritos usam, e isso daí eu vou passar mais no final da live, e também vou passar uma outra informação muito importante, né, sobre o seu direito, que pode mudar a sua vida, que você nem imagina que você tem. Peço que você fique comigo até o fim. Se você já tiver alguma dúvida, pode ir mandando nos comentários, depois eu vou responder todo mundo. A perícia médica, né? O que é e por que é crucial, por que é muito importante. Para começar, é fundamental entender que a perícia, né, não se trata de uma consulta para tratar sua doença. Você não vai lá para conversar com o médico, para ele te tratar, para ele fazer um tratamento.
né? Ele vai lá para fazer uma avaliação da sua capacidade de trabalho. Ele vai fazer uma avaliação se a doença que você possui te incapacita para o trabalho. O perito não está ali para te curar, né? Ele está ali só para verificar suas condições de saúde e que te impede de trabalhar. Ele quer ver se aquela doença te impede de trabalhar, seja ela de forma temporária ou de forma permanente, né? E que incapacita o seu exercício das suas atividades habituais. Muitas vezes o segurado chega à perícia com expectativa errada. E isso já é um ponto de partida para o insucesso. Por quê? Porque o foco ali é a sua incapacidade para o trabalho, não é a gravidade da sua doença. Porque muitas vezes, às vezes, uma doença é grave, porém, dependendo do trabalho que você tem, ela não te incapacita. E às vezes uma doença que não é considerada grave, ela pode te incapacitar por causa dos seus efeitos e por causa do trabalho que você realiza. Uma doença grave pode não gerar incapacidade laboral, mas uma doença menos grave pode ser totalmente incapacitante para a sua função específica, no caso. É um momento decisivo e pode significar, né, a diferença entre ter um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo um benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, concedido, ou ter o seu pedido negado, né, gerando mais angústia, mais incerteza. Os seus direitos sociais são garantidos pela Constituição e pela lei, né, e depende dessa avaliação médica. Então, é muito importante, né, fazer essa perícia, saber como se comportar na perícia, para conseguir ter o seu benefício, né, deferido pela entidade, seja INSS ou seja outro tipo de regime de previdência. Eu vou explicar quais são as dicas essenciais para o sucesso da sua perícia. Vamos agora às dicas práticas, o passo a passo, como você deve se preparar para aumentar as chances de sucesso. Você deve anotar bem, eu vou passar bem devagarzinho para poder você anotar aí. Pontualidade e identificação. A pontualidade é crucial, você deve chegar ao local da perícia com pelo menos 25 minutos de antecedência, para evitar imprevisto e demonstrar o seu compromisso com o seu direito, com a sua perícia. Por que chegar antes? Porque muitas vezes, primeiro, você tem que ser atendido pelo servidor, ele tem que fazer uma triagem, ele tem que verificar se você está com todos os documentos, ele tem que verificar se você está realmente no dia e horário certo, para você também verificar se você está no local exato, para poder passar nessa perícia. Chegar em cima da hora, chegar atrasado, né, você pode nem ser atendido, porque isso demanda um tempo para ser feito, né, para ser feita essa triagem. Se você chega atrasado, eles podem até remarcar o dia da sua perícia. Você chegando antes, isso daí já evita. O documento de identificação. É obrigatório você levar um documento de identificação para sua perícia. Esse documento tem que ser original e tem que ter uma foto de identificação. Ele é um documento de identificação que precisa ter uma foto para te identificar. Sem ele, você não vai ser atendido. Não adianta brigar com o servidor, não adianta brigar com o médico. Você não levou um documento que é crucial para o seu atendimento. O servidor está ali, o médico está ali para ele poder fazer o trabalho dele e ele precisa desse documento para te qualificar, para verificar se realmente é você que está ali. Então ele também está seguindo normas, ele também não pode fazer o atendimento ali se você está com um documento de identificação. Ele tem que pedir esse documento, ele tem que muitas vezes juntar lá no processo, certificar que você trouxe. Então, tem que levar, não adianta brigar com ele, porque ele também está fazendo o trabalho dele, o serviço dele. Isso daí eu já vi muitos casos, eu trabalhei no INSS, fui estagiário, e realmente, se você não tiver com documento de identificação, você não vai ser atendido. Pode ser um RG, pode ser uma carteira de habilitação, pode ser uma carteira profissional, né, no caso para quem é enfermeiro, né, tem uma categoria específica que tem aquele documento profissional. Esse documento profissional, se tiver foto, também é válido.
Então, é muito importante levar o documento de identificação. Se você não levar o documento de identificação, você não vai ser atendido. A documentação médica, né, que é a parte mais importante, ou é o principal também, né, além de você ter que levar o documento de identificação. Você deve levar todos os seus documentos médicos. Realmente tem que ser todos. Né? Laudo, exame, receita, atestado, relatório de internação, prontuário, tudo que comprove a sua condição de saúde e que você está fazendo o tratamento, que você vem realizando o tratamento. Ele precisa estar organizado também, né? Em uma pasta, de preferência, você separar ele por datas e por tipo também de documento. Se poder separar por tipo, também fica melhor para o servidor, melhor para o médico, para poder fazer análise. Né? De preferência do mais recente para o mais antigo. Primeiro você coloca os documentos mais novos na frente, os mais antigos para trás. Porque tem médico que gosta de ver tudo, tem médico que gosta de ver os mais recentes. Mas leve tudo separadinho, tudo organizado por ordem cronológica também. Né? Isso facilita o trabalho do perito e mostra que você também está preparado. O perito já você demonstrando que você está trazendo todos os documentos ali de forma organizada, o perito já vai perceber que você já está ali, já está instruído. Você já não está sem instrução nenhuma. Isso já também facilita para você ter o benefício seu concedido. Outro detalhe importante, esses documentos, né? Os laudos, os relatórios, os atestados médicos, ele deve conter a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Ele tem que descrever o seu diagnóstico, né, o que você tem, o seu tratamento, né, o que você está fazendo, qual tipo de tratamento que você está fazendo, e principalmente deve descrever as suas limitações. Ele tem que descrever o que você tem de limitação, o que você não pode fazer. Um exemplo, né? Muitas vezes você tem um problema na coluna, né? Você não pode carregar peso, isso tem que constar nesse documento médico. Você tem essa limitação de carregar peso. Isso daí é muito importante. Né? Isso daí é só um exemplo, né? Cada caso é um caso. Então, dependendo da sua doença, da sua limitação, ele tem que estar descrevendo lá no documento. Importante, laudos, né? Os exames de imagem. Né? Leve todos os seus exames. Né? Raio-X, ressonância, tomografia, ultrassom, né? E os laudos correspondentes à doença que está gerando incapacidade. Por quê? De repente, o que acontece? Muitas pessoas têm diversas doenças. Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho dor na coluna, né? Isso daí é normal, né? Todo mundo tem um monte de doença, um monte de problema. Mas o que é importante ali? A incapacidade. O que está te gerando a incapacidade? É a dor na coluna? Então você tem que levar os documentos relacionados à dor na coluna. Não adianta você levar os documentos relacionados, por exemplo, a uma hipertensão, que o médico não vai nem levar em consideração, ele nem vai olhar, porque o que está te incapacitando é a dor na coluna. Isso daí, você apresentando um monte de documentos, um monte de laudos que não tem relação, né, com a sua incapacidade, o médico pode desconsiderar tudo e pode achar que você ali está procurando alguma doença, está procurando um benefício ali, está, né, se tentando, só porque você tem uma doença, você quer um benefício. Né? Então, o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que você tem capacidade, né, relacionada àquela doença específica e apresentar esse documento específico. Receita de medicamento, também é importante levar. Né? Mostrar os tratamentos, os medicamentos que você está tomando, para o médico poder ver se tem relação com o seu tratamento, se tem relação com a sua doença, porque se você tem uma determinada doença, você tem que tomar determinado medicamento. O médico sabe que tem doença que você não toma aquele tipo de medicamento. Então, você vai confundir o perito, ele vai achar que você está inventando, que você está mentindo. Então, você tem que levar também os documentos, as receitas, conforme a sua doença que está te incapacitando. Né? Que nem eu falei, por exemplo, você toma um remédio para dor na coluna, por causa do analgésico, porque a dor na coluna que você tem é muito forte. Não adianta levar uma receita de um remédio de hipertensão que não tem nada a ver com o seu problema na coluna. Né? Isso pode atrapalhar
e o médico pode achar que você está ali querendo só o benefício, né? Que realmente você não tem capacidade e só está querendo o benefício. Então é importante levar também só a receita do medicamento que você está tomando relacionado à sua incapacidade. Né? Prontuário médico e relatório de fisioterapia ou de terapia ocupacional. Também é importante você levar esses documentos médicos para demonstrar para o perito que você está fazendo um tratamento, que você tem dificuldades, que você está fazendo um acompanhamento, né, de um fisioterapeuta ou de um terapeuta ocupacional. É muito importante também levar. Se você tiver, pode também levar esses documentos. E tem também uns documentos que, se sua doença tiver relação com o trabalho, se você ficou doente por causa do trabalho ou a sua doença está sendo agravada por causa do trabalho, é importante levar o PPP, que é um documento que a empresa fornece, que tem a descrição das suas funções e das exposições que você tem no trabalho. Esse PPP chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. É muito importante levar também, não é todas as funções, todos os cargos que possuem esse PPP, normalmente é só quando você está exposto a agentes nocivos à sua saúde ou a riscos, né, como trabalho em altura, de repente o pessoal que nem trabalha como frentista, trabalha em posto de gasolina. Então, depende do caso, não é todos os casos que existe esse documento. Mesmo o pessoal que trabalha com máquinas, o ruído é muito alto, também tem esse documento. E também tem o LTCAT, que é um laudo de condições, né, técnicos do ambiente do trabalho. E esse laudo também é para poder emitir o PPP. Então, esse laudo também, se a empresa te fornecer, também é muito importante você levar. Também, que é o mesmo caso do PPP, não é emitido em todos os casos, só em alguns casos. E se foi um acidente de trabalho, e se, por exemplo, se a doença aí a empresa já reconheceu que é por causa do trabalho, né, a empresa tem que emitir a comunicação de acidente do trabalho para o INSS, e esse documento também você deve levar ao INSS para poder identificar que é uma doença ocupacional ou foi um acidente de trabalho, para o INSS ou para o órgão de previdência te fornecer um benefício acidentário, em vez de emitir um benefício de natureza comum. O relatório médico atualizado, né? Você deve pedir ao seu médico que está te acompanhando, que está fazendo o seu tratamento, é um relatório médico detalhado e tem que ser recente, o mais próximo da perícia possível. Esse relatório deve descrever qual é a sua doença, o CID, que é o número de identificação dela, o tratamento, quais as medicações que você está tomando e principalmente quais são as suas limitações funcionais. O que essa doença te afeta na sua capacidade de trabalho. Ele tem que descrever de forma detalhada e minuciosa o porquê que essa doença te atrapalha e quais são as suas limitações. Né? Vou dar um exemplo. O paciente, ele deve colocar lá, por exemplo, o paciente não consegue permanecer em pé por mais de 30 minutos, não pode levantar pesos, tem dificuldade de concentração para tarefas complexas. Então, isso daí é um exemplo de ele detalhar quais são as suas limitações. Esse documento é a voz técnica do médico que te acompanha e ele vai poder explicar melhor o perito que vai fazer a sua perícia para ver qual que é a sua situação, qual que é o motivo da sua incapacidade. Outro ponto importante, você deve ser honesto e objetivo com o perito. Você deve descrever os seus sintomas, deve explicar para ele os sintomas e as limitações que você tem de forma clara e objetiva. E, acima de tudo, consistente. Você deve falar de forma direta. Você não pode falar, eu acho que eu tenho isso, eu acho que não. Você tem que falar assim, eu tenho isso, eu tenho capacidade sim, eu não consigo fazer isso. Tem que ser de forma clara e objetiva. Você também não deve exagerar. Você não deve exagerar
na sua dor, mas você também não deve minimizar a sua dor. Você tem que realmente falar a verdade. Ó, doutor, eu tenho dor quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, né? Não adianta inventar, porque o perito ele está acostumado, ele faz isso todo dia, ele passa por milhares de pessoas ali, então ele sabe quando a pessoa tá aumentando, né? Tá mentindo, tá fingindo, ele sabe. Então não adianta tentar querer aumentar, exagerar, que ele vai perceber, né? E não adianta também mentir, que também ele percebe. Outra coisa importante, você deve explicar para ele o que você faz no seu trabalho e o que essa doença está te limitando. Você vai ter que falar para ele, ó, doutor, eu estou com dor na coluna, eu não consigo carregar peso, né? Por exemplo, eu sou pedreiro e tenho que carregar, por exemplo, tijolo, tenho que carregar concreto, tenho que carregar isso, aquilo. Isso daí me prejudica na minha coluna, eu não consigo por causa disso, né? Só um exemplo. Né? Pessoa que é um digitador, que é um escrevente, né? A secretária tem que digitar muito no computador, né? Tem que falar, por exemplo, eu tenho muita dor na mão, nos dedos, e por causa disso eu não consigo digitar. Isso está me prejudicando a digitação. Então você tem que relacionar a sua dor, a sua incapacidade com o seu trabalho. Porque muitas vezes o perito, você pode falar, eu sou secretária, né? Mas você tem que explicar quais as funções que você faz, porque dependendo do lugar que você trabalha, é um tipo de função. Se for em outra empresa, é outro tipo. Né? Apesar de o cargo ser o mesmo, varia um pouquinho aí de cada função, de cada empresa. Né? Evite falar assim, eu estou morrendo de dor. Né? Prefira assim falar para ele assim, eu sinto uma dor, né, que é constante e está piorando conforme eu vou digitando, conforme eu carrego peso, conforme eu faço esses movimentos repetitivos. Né? Isso está me impedindo de fazer minha atividade, de fazer minha função. Então evite falar assim, eu estou morrendo de dor, eu não aguento mais trabalhar, entendeu? O médico não gosta desse tipo de coisa. Isso daí pode te prejudicar na perícia. Outra questão importante, você saber muito bem a sua função, né? Descrever para o médico quais são suas atividades diárias no trabalho. Né? Ele quer saber exatamente o que você faz, né, para saber se a sua doença, né, interfere na sua incapacidade, se vai interferir no seu trabalho. Né? Pense nas suas tarefas, né, antes de ir para a perícia, já vai pensando e veja, né, dentro das suas tarefas quais são as mais difíceis, que é difícil de fazer ou que você não consegue fazer por causa da perícia. Né? Porque tem atividades que, dependendo do que a gente tem, da doença que a gente tem, a gente consegue fazer, né? Mesmo estando doente. Mas tem atividades que já fica mais difícil. Então você já vai ter que explicar para ele, né, que tal tarefa, aquela específica, é mais difícil de fazer ou você não consegue fazer por causa daquela doença. Uma outra parte importante também é como você deve se comportar e o tipo de vestimenta que você vai na perícia. Você pode achar que é uma bobagem, mas infelizmente o perito analisa tudo, desde o momento que você entrou ali na sala dele até no momento que você sai. Né? Você deve se vestir, né, de uma roupa adequada, evitar usar uma roupa que sugere que você está muito bem, né? A pessoa vai lá muito bem arrumada, né? Vai, por exemplo, uma roupa de academia, uma roupa de ginástica, o médico vai olhar e falar assim, viu, esse cara não está doente. Né? Se a gente for lá no INSS e ver alguém com uma roupa de academia lá dentro, vai imaginar, isso daqui não está aqui por causa de incapacidade, isso daí é normal. A gente faz essa leitura. Então a gente tem que se pôr também no lugar do médico e ele vai fazer essa leitura. Né? E também não adianta também ir mal vestido lá, também com roupa rasgada, lá que nem mendigo, também que ele vai perceber que você está fingindo, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Agora, caso se for uma questão de depressão, que você está com uma depressão grave, né, uma questão assim, aí já é diferente, porque o médico já vai relacionar se você tem depressão. Normalmente, a pessoa que tem depressão, uma depressão grave, ela já não tem os seus cuidados, ela já não se preocupa tanto com a sua aparência quanto com a sua vestimenta. Então, neste caso, o perito já vai analisar.
Mas, num outro caso, né, não adianta você ir lá que nem mendigo lá, que o médico não vai até achar que você realmente está ali tentando fingir, né, tentando fazer uma forma teatral, né. Também não chegue com sacolas, bolsas, carregando qualquer coisa. Porque você fala assim, eu tenho dor na coluna, não consigo carregar peso. Mas você chegou lá no INSS carregando um monte de coisa, é incoerente. Como que você não consegue carregar peso, mas está carregando peso? Não, chegou lá carregando peso. Eu já vi laudos do INSS falando, detalhando. A pessoa falou que tem capacidade, que não tem dor para carregar peso, mas chegou carregando bolsa e sacola. Né? Então, também não ir, né, carregando nem bolsa, nem sacola, né, ou qualquer outro tipo de objeto. Né? Chegar lá o mais leve possível, sem nada possível, só com seus documentos médicos numa pasta e seu documento de identificação. É isso daí que você vai precisar. Você tem que manter a calma, tem que ser educado, né, tanto com o perito quanto o servidor que está ali para te atender. Né? Ele está fazendo o trabalho dele. Mas você deve, né, falar, sim, de forma clara, direta, né? E você deve responder só o que foi perguntado. Né? Você não deve falar demais, principalmente o que não foi perguntado. Né? Se ele te perguntou qual o seu nome, você vai responder, meu nome é tal. Só, acabou. Aí ele vai te perguntar, qual doença você tem? Você vai falar, eu tenho tal doença. Aí ele vai te fazer uma outra pergunta, mas o que isso daí te incapacita no trabalho? Aí você vai falar, me incapacita por causa disso, disso, disso. Né? Não fique falando demais. A pessoa perguntou o seu nome, você já passa o nome, RG, CPF, endereço. Não, ele perguntou o seu nome, então você vai responder só seu nome. Né? Isso a gente também é uma questão que a gente fala também quando vai fazer uma audiência. Muitas vezes você vai ser ouvido pelo juiz, a gente também fala, não fale demais, só responda o que foi perguntado. Né? Se ele quiser saber de mais alguma coisa, ele vai te perguntar, aí você vai respondendo. Então, pode ficar calmo, tranquilo e vai respondendo conforme ele vai te perguntando. Não precisa ir lá e descarregar um monte de coisa que pode te prejudicar. Às vezes você pode falar alguma coisa que não deve. Agora eu vou passar para vocês alguns truques, observações que os médicos peritos, né, usam, né, e para você não ficar esperto e não cair em nenhuma armadilha. Então, os peritos, o que acontece? Eles criam alguns tipos de truque na hora que você chega lá na perícia, entra na sala dele, você está ali conversando com ele, aí eles jogam, derruba sem querer, né? Ou sem querer, uma caneta, um papel, para que você, né, seja educado, gentil e vá lá pegar. Só que se você está ali, está com uma incapacidade, né? Por exemplo, está falando que você tem limitação na sua coluna, como que você vai agachar e pegar essa caneta para ele? Né? Fica difícil. Se ele faz isso, você vai lá prontamente, já vai e pega essa caneta, pega esse papel, ele fala, o cara não tem capacidade. Você entendeu? É umas coisinhas assim, parece inocente, besta, mas eles fazem isso. De repente você chega lá na sala, tem alguma coisa bem no meio do caminho, né? O que você vai fazer? Você vai pegar aquele negócio? Você vai ter que pegar, parar e esperar. Falar, doutor, tem um negócio no meio do caminho aí, eu não consigo passar por cima, né? De repente, ele fala, por exemplo, você tem um problema de subir escada, você não consegue subir, né? Tem a maca lá, tem uma escadinha, como você vai subir naquela escadinha na maca? Ele tá analisando toda a sua conduta. Desde a forma que você entra, se você entra mancando ou não, se tem a ver com a sua doença, porque não adianta nada você estar com um problema e você chega lá mancando, mas o seu problema não tem nada a ver com isso. Aí ele pode perguntar para você, mas por que você está mancando? Né? Então você tem que ser o mais, né, verdadeiro possível, não fingir, não simular dor, não simular alguma coisa e ficar esperto nesse tipo de pegadinha que eles fazem. Né? Algumas perguntas também, a gente acha que é inocente. Ele pergunta, por exemplo, a você, mas o que você faz quando você não está trabalhando? Aí você fala assim, eu jogo futebol, eu faço academia. Ele só marca ali, fala assim,
Mas se esse cara tem capacidade para o trabalho, né, não consegue carregar peso, não consegue andar, não consegue, né, fazer diversas coisas, como que o cara consegue ficar jogando bola? Né? Então é uma coisa que a gente pode achar que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. É, às vezes ele pergunta, você consegue dirigir? Como que você veio aqui até hoje? Né? Para ver se tem a sua resposta tem a ver com a sua limitação. Né? Por exemplo, se ele pergunta se você tem dificuldade de andar e fala para ele que veio andando, ele já vai achar estranho, mas se você tem dificuldade de andar, como que você veio andando? Ele não vai te questionar, mas ele vai marcar lá. Então já é uma inconsistência. Às vezes você pode até falar, eu vim de ônibus, eu caminhei um pouquinho, né, até de ônibus. Você pode até falar para ele, eu consigo caminhar um pouco, né, por períodos curtos, né, ou distâncias curtas, né, mas eu não consigo, por exemplo, ficar de pé 8 horas ali o dia inteiro para fazer meu trabalho. Eu só consigo ficar um pouquinho de pé. Né, eu fico um pouco de pé e já começa a doer. Né? Então tem que tomar cuidado com o que você responde. Ele observa tudo, né? Desde aqui o momento que você entrou na sala, que você sentou, que você levantou. Ele vê sua expressão facial para ver se você está demonstrando dor, né, ao andar, ao sentar, ao se movimentar. Né? Tudo isso daí ele anota lá. E você deve ser natural. Né? Se você sente dor, você deve falar, doutor, eu tenho dor aqui, eu tenho dor assim. Né? Você deve ser o mais natural possível. Né? Se você tem dificuldade, você não deve esconder essa dificuldade dele. Né? Eu tenho um caso, um cliente no meu escritório, que ele tinha um problema no ombro, que ele teve uma queda. E ele tinha uma limitação aqui para levantar o ombro. E ele era pedreiro. Só que quando ele ia explicar para a gente no escritório, ele forçava, ele jogava assim para tentar levantar lá em cima. E isso daí não deve ser feito. Se ele tem uma limitação, ele consegue levantar até certo ponto, dali para cima ele não tem que tentar levantar. Ele fala, doutor, eu consigo só até aqui. Né? Então, às vezes, se também tentar fazer ali, e se realmente você não consegue, você deve fazer, fala, doutor, eu consigo só até aqui. Não tente forçar, não, que às vezes você for forçando, você até, às vezes até consegue levantar. Mas daí o que o médico vai falar? Mas ele está conseguindo, então ele está mentindo. Né? Então é bom não evitar tentar se esforçar demais. Não tente forçar, né, uma situação, né, de repente, que o médico perceba que você está exagerando ou está fingindo. Né? Por exemplo, eu falei do ombro aqui, às vezes você consegue levantar até a altura. Você consegue levantar, às vezes, até aqui sem dor. Aí, às vezes, se levantar mais, começa a doer. Você pode até falar, doutor, se eu levantar mais, dói. Mas fica, tô com dor aqui, não sei o quê. E o médico vai perceber que você tá aumentando, que você está exagerando ou até mentindo, dependendo do caso, né? O médico perito ali pode fazer alguns testes físicos, às vezes é inesperado. Ele pode falar para você, por exemplo, levante os braços, agache, toque os pés, caminhe, né? Diversos testes ali. E você deve fazer, né, o que for possível, né? Não deve tentar passar daquilo que você não consegue, tentar forçar, como eu falei agora há pouco, né? E mostrar, né, para ele, se você não estiver conseguindo, falar, doutor, eu não consigo, né? Isso eu não consigo, né? Eu consigo fazer até certo ponto. Não tente forçar, que forçando às vezes pode até prejudicar a sua saúde. Ficar esperto no que você fala em relação aos seus documentos médicos. Né? Se você diz alguma coisa e isso daí não tem nada a ver com o seu laudo médico, né? Isso daí são informações que são contradições. Né? Pode ser um fator decisivo para o médico negar o benefício. Aqui posso dar como exemplo você
Pode ser, por exemplo, que você fala, por exemplo, que eu tenho dor na coluna, mas você não leva nenhum documento que fale que você tem um problema na coluna. Então é uma contradição. O médico vai falar assim, esse cara está mentindo e já vai negar o benefício. O que é importante? Se você olhar todos esses documentos antes da perícia, ter certeza que os documentos ali que você está levando são relacionados à sua doença que está te gerando incapacidade, né? E o que você falar também tem que ter relação com a sua doença, com a sua incapacidade. Você não pode falar coisas aleatórias ali, que senão você vai confundir o perito, ele vai achar que até que você está mentindo ali na perícia. Que nem eu falei também, usar vestimentas que sejam confortáveis, né, e fácil de remover, para que o perito, né, dependendo do seu caso, se ele for examinar alguma parte do corpo, né, para facilitar o exame e para evitar algum tipo de constrangimento, né, dependendo da roupa, às vezes, que você está usando, né, você não consegue, às vezes, tirar ela de forma parcial, às vezes você tem que tirar ela tem que tirar tudo, né, isso às vezes pode gerar um constrangimento, né, para você, para o perito. Então tenta ir com uma roupa que seja confortável, que seja fácil, né, de remover, que às vezes você consiga tirar ela de forma parcial, né. Uma outra parte importante, você deve, né, fazer um resumo, né, se você conseguir guardar na sua cabeça, tranquilo, beleza. Se você não conseguir, anota no papel, né, marca o que é importante ali, um resumo, né, do início da sua doença, quando que você começou a ficar doente. Eu fiquei doente lá no ano passado, né, no dezembro do ano passado. Marca lá, em dezembro do ano passado eu comecei a ficar doente. Eu fiquei sabendo que eu estava com essa doença. Marca lá quais são as suas principais limitações. O que você tem de limitação? Marca os tratamentos que você fez, os tratamentos que você está fazendo. Por quê? O que acontece? Mesmo que às vezes você lembre, é bom marcar. Porque às vezes chega na hora da perícia, a gente fica nervoso, é normal, e às vezes dá um apagão. Nossa, o que eu falo agora? Nossa, esqueci quando que eu fui diagnosticado com essa doença, né? Desde quando que eu estou afastado do trabalho. Então é bom levar marcado, por mais que você tenha a cabeça boa, às vezes acontece de na hora você esquecer, né? Pelo nervosismo, né? Isso daí é normal, né? E o perito ali, ele não é seu inimigo, né? Ele está ali para fazer a função dele. Ele está ali para ver o que você tem, para ver se realmente você tem capacidade, né? Ele está ali para aplicar os critérios que são técnicos, os critérios legais, né? E você deve apresentar todas essas provas, né? Todos os documentos médicos, informações de forma clara e coerente, né? Sem evitar contradições, e demonstrar a sua real incapacidade do trabalho, né? Sempre com base na verdade e na documentação, né? Não aumentar, né? Não inventar, porque se não está no seu documento médico ali aquela informação, o médico vai desconsiderar, ele vai achar que você está mentindo e ele vai indeferir o benefício, né? Mas e se por um acaso o benefício for negado, o que você deve fazer, né? Mesmo preparando, né, toda a documentação, né, você mesmo indo lá preparado, muitas das vezes o benefício pode ser negado, né? Infelizmente isso acontece, é mais comum, né, do que esperado, mas você não pode desistir ali, né? Você tem ainda outros passos que você pode fazer para tentar buscar o seu benefício, né? Que é um direito seu, né? Uma coisa importante, caso você não consiga ir na perícia, você deve ligar, né, na Previdência, né, no caso, se for no INSS, ligar no número 135, ou entrar no site, no aplicativo do meu INSS e fazer a remarcação dessa perícia para um dia que você possa ir. Porque se você não
não for, o benefício já vai ser automaticamente ali, vai ser indeferido, porque você não compareceu na perícia, e ele pode até bloquear o seu agendamento por 30 dias. Então você vai ficar um período aí que você vai poder remarcar daqui a 30 dias para remarcar de novo. Então é bom evitar faltar na perícia. É lógico que acontece imprevistos, mas se acontecer ali em cima da hora alguma coisa, tenta ligar no 35 ou pedir para alguém ligar ou entrar no site ali, no aplicativo do INSS, fazer a remarcação, para evitar, né, de você ter que ficar esse período aí de 30 dias sem poder remarcar. Outra coisa que você pode fazer um recurso administrativo, né? Se o benefício for negado, você pode recorrer, né, no próprio INSS, contestando essa decisão. O prazo de recurso é de 30 dias, é um prazo curto, né, mas dá tempo de se organizar e fazer. Nesse recurso, você pode apresentar novos documentos, novos laudos médicos, né, para que seja feita uma nova perícia, né? E só que se esse indeferimento, né, às vezes foi por falta de incapacidade, o médico falou que você não está incapacitado, né, eu sugiro, né, não apresentar recurso nesse caso, porque o que acontece? O próprio perito do INSS que fez a perícia, né, e não vai ser ele que vai fazer, mas vai ser um colega dele que vai fazer essa nova análise, essa nova perícia. E eu falo assim, 99% dos casos, não vou falar que é 100%, porque também não é 100%, né, na maioria dos casos, eles não mudam a decisão, né, porque eles são amigos ali, são colegas, e um às vezes não quer falar que o outro está errado. Então, se for o motivo de deferimento foi por causa da perícia, foi por causa que o médico falou que você não está incapacitado, então é melhor nem fazer o recurso, porque às vezes você vai perder tempo, já é melhor até preparar para entrar com uma ação judicial, né? No caso que se o benefício, né, foi negado, né? E se, por exemplo, eu vou entrar com recurso administrativo, beleza, você pode entrar lá, aí foi negado o recurso administrativo, aí você pode entrar com uma ação judicial, né? Neste caso daí é o juiz que vai analisar o seu perito, ele vai marcar uma perícia judicial por um médico, né, que é um perito também, para analisar a sua situação. Neste caso aqui, ele não tem vínculo nenhum com o INSS, né, e ele está lá também, do mesmo jeito que o perito do INSS está, para avaliar a sua incapacidade. Ele não vai avaliar, né, não vai fazer nenhum tipo de tratamento, é só para avaliar se realmente você está incapacitado. E agora a parte, né, que eu prometi, que eu ia falar, a parte mais importante, que muitos desconhecem, que pode ser um divisor de águas e pode mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam, né, que só no benefício do INSS, né, como um auxílio-doença, uma aposentadoria, acha que o seu direito se encerrou ali, e ele conseguiu o benefício, né, a aposentadoria, conseguiu um auxílio-doença, ele acha que ele não tem mais direito, mas ele tem diversos outros direitos, né? Eu vou falar só de um direito específico aqui, né, se a doença, né, tiver relação com o trabalho, ou essa incapacidade foi por causa de um acidente de trabalho. Isso dá direito a uma indenização trabalhista, né, se foi uma doença ou um acidente que foi causado ou foi agravado, né? Essa doença pode ter sido uma doença já que você já tinha, porém foi agravada por causa do seu trabalho, né? Por causa das condições do seu trabalho, né? Ou você sofreu um acidente quando está trabalhando, então você também tem direito a uma indenização trabalhista, né? Então, no caso, né, existe uma lei que garante esse direito ao trabalhador, né, que são diversas reparações por parte da empresa. Né? Uma coisa que você também tem direito quando você tem uma doença que é relacionada ao trabalho ou sofreu um acidente do trabalho, quando você tem um afastamento,
ou até que você não tenha afastamento, você sofreu um acidente, de repente a empresa já pegou e mandou embora, né? Mas você ficou incapacitado por causa desse acidente, por causa dessa doença, você tem direito a uma estabilidade de emprego, né? Você tem 12 meses de estabilidade. Se a empresa te mandar embora nesses 12 meses, ou você pode pedir para ser reintegrado no trabalho, e ela vai ter que ficar com você durante esses 12 meses, né? Você trabalhando, ela te pagando, ou você pode pedir indenização, né, uma indenização que substitui daí esse período. Aí ela vai pagar para você esse período que você tem de estabilidade, que são esses 12 meses. Outro direito também é o depósito do FGTS, né? Se for um afastamento que não tem relação com o trabalho, o empregador ele não vai depositar o FGTS para você. Mas se essa doença foi por causa do trabalho ou foi um acidente de trabalho, durante esse período de afastamento, o empregador é obrigado a recolher seu FGTS. Você também pode ter direito a uma indenização por danos morais, né? Por causa do sofrimento, pelo abalo psicológico que você teve ali. Pode ter direito também a uma indenização por danos materiais, no caso os lucros cessantes, que é aquilo que você deixou de ganhar, e pelas despesas médicas que você teve, o tratamento que você está fazendo. A empresa também tem que pagar essa indenização. E, dependendo da incapacidade, se ela for permanente, ou se, por exemplo, se você sofreu esse acidente e depois vier a falecer, no caso a empresa tem que pagar uma pensão para sua família, ou se você ficou com uma redução da capacidade de forma permanente, a empresa também tem que pagar uma pensão vitalícia. Essa pensão é até o seu falecimento. Alguns casos você pode optar pela empresa pagar ela de uma única parcela, também é possível, ou você a empresa pagar ela de forma mensal, né, mês a mês, como se fosse um salário, né, mas na verdade é uma reparação, é uma pensão pelo acidente, pela redução que você teve. Esses direitos não tem nada a ver com o INSS, são direitos trabalhistas, mas se você, né, teve direito a um benefício acidentário por causa de um acidente de trabalho, por causa dessa doença que está relacionada ao trabalho, você também tem direito a esses benefícios trabalhistas. Né, muitos não sabem, né, sofrem um acidente ou tem uma doença ocupacional, principalmente doença ocupacional, né, a doença tem relação com o trabalho. A pessoa tem direito a esses benefícios e não sabe. Então é muito importante saber qual que é a origem dessa doença, qual que é a origem dessa incapacidade, para ver se está relacionado ao trabalho, para você buscar também esses direitos. O conhecimento, né, é a ferramenta mais importante que a gente tem. Se você tem conhecimento, já fica mais fácil de procurar os seus direitos, né? E a justiça, as leis, estão do seu lado para poder te auxiliar. Agora eu peço, né, que vocês também façam algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tiverem. Se vocês já fizeram a pergunta, eu vou responder todo mundo, né, para poder esclarecer todo mundo os direitos. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar que a gente vai responder. Uma pergunta da Rosângela, né, ela perguntou para quem tem ansiedade. Então, se você, por exemplo, tem essa ansiedade, te prejudica no seu trabalho, né, você também pode conseguir um benefício. Né? Não tem uma doença assim específica para que você não tenha direito ou que você tenha direito. Depende muito
da sua função e daquela doença, se ela gera incapacidade. Se a doença estiver te prejudicando no trabalho, ela gera uma incapacidade, né? Ela pode ser total, ela pode ser parcial, ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. Então, no caso, no seu caso, a ansiedade, né, pode, né, gerar uma incapacidade e pode também te conceder um benefício. Pergunta da Liane: o que é alta programada? Alta programada, o INSS faz a perícia e já marca lá, ó, daqui 30, 60, 90, 120 dias o benefício vai ser cessado. Já tá, é uma alta que já está programada para ele encerrar o benefício. Aí, antes de dar esse período, né, até 15 dias antes de encerrar esse benefício, você vai lá no INSS e agenda um pedido de prorrogação de benefício. Aí o INSS vai passar por uma nova perícia, aí o INSS vai te conceder mais um tempo. Mas a alta programada é isso, ele já programa uma alta, como se você já tivesse bom naquela data, né, conforme o que você tem, que cada doença, às vezes, dependendo do que você tem, ele já presume um tempo de recuperação, ele já coloca lá, 30 dias, daqui 30 dias você já está bom. Se passar esses 30 dias, você não dá entrada nesse pedido de prorrogação, esse benefício vai ser automaticamente cessado, né, e você vai ter que voltar para o trabalho, né, senão você tem que fazer um novo requerimento, e esse novo requerimento vai ser dali para frente, né? Se você demorou, perdeu alguns dias, esses dias vai ficar para trás. Outra pergunta da Liane, ela pergunta quando cessar o benefício, pode prorrogar 15 dias antes do término? Isso que eu tinha falado agora há pouco também. Até 15 dias antes, né? Pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas no máximo 15 dias antes de terminar, você vai lá e faz esse pedido de prorrogação. Ela colocou aqui também, é verdade que não pode prorrogar? Se você fez a perícia presencial, né, você pode fazer esse pedido de prorrogação. Mas se foi aquele benefício que foi concedido só com base no atestado, no laudo médico, e esse não é possível fazer a prorrogação. Daí você vai ter que ir lá e fazer um novo pedido. Às vezes, o que acontece? Eu tenho casos aqui no escritório que eu vou conseguindo o benefício cada 30, 60, 90 dias e eles vão concedendo sem fazer a perícia. Aí, quando não é feita a perícia, a gente tem que fazer um novo requerimento. Aí tem que ficar esperto para poder marcar na hora que cessou aquele benefício, a gente pegar e já agendar outro logo imediatamente, para não perder nenhum dia. Né? Mas se for uma perícia, você passou por uma perícia presencial, aí a gente pode fazer a prorrogação. Rosângela perguntando no dia da perícia como fazer para ser avaliado, né? Então, como eu falei, né, de forma bem resumida, né, você deve levar um documento de identificação, né, RG, CNH, né, todos os documentos, os laudos médicos, tudo bonitinho, separadinho ali em ordem cronológica, né, e com uma roupa ali confortável, né, evitar, né, forçar, às vezes falar para o médico, eu tô com muita dor, eu não aguento andar, né? Na hora que ele te perguntar, responder o que foi perguntado, não ficar falando demais, que também pode prejudicar, né? Tem várias coisas que você tem que tomar cuidado, porque ele está avaliando tudo, né? Eu falei também, de repente ele está ali com uma caneta, está com um papel, ele derruba no chão, para fazer com que você vá lá e pegue, né? Se você está com uma limitação, como que você vai conseguir pegar aquele papel, aquela caneta no chão? Então ele está fazendo uma avaliação. Então tem que tomar muito cuidado no que você fala, responde também para ele, tem que tomar muito cuidado.
A Deusimar está perguntando se quem tem BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS, pode contribuir com o INSS facultativo baixa renda. Né, pode fazer sim a contribuição tem que ser como facultativo, porque se você contribuir de outra forma, o benefício pode ser suspenso, né, pode sim de contribuir como facultativo baixa renda, e o seu cadastro tem que ser renovado ali, a cada 2 anos tem que fazer a renovação. Teve um caso aqui de um cliente que ele recebia desde os 2 anos de idade, né, o BPC, e ele esqueceu de fazer, ele está desde 2020 sem fazer o recadastramento no cadastro único. O benefício dele foi suspenso esses dias atrás porque eles deram um prazo, ele não fez dentro do prazo, ele deixou para fazer na última hora, daí ele foi lá no CRAS na última hora e não conseguiu fazer. O benefício dele foi suspenso só por causa do cadastro dele não ter feito essa atualização. E do mesmo jeito que essas contribuições do INSS, como facultativo baixa renda, você tem que manter seu cadastro atualizado, porque se você não deixar ele atualizado, esse período que você pagou você vai acabar perdendo. Então é bom deixar sempre atualizado. É uma pergunta da Patrícia, né? Falando que o irmão dela acabou de sair da loja e acabou sendo mandado embora. Faz 10 dias que eles ficaram de pagar e não pagaram e bloquearam ele. Né? Esse caso aqui, né, é um caso trabalhista. A empresa, quando manda, né, a pessoa embora, ela tem 10 dias para poder fazer o pagamento. Se esse pagamento não for feito dentro dos 10 dias, ele tem direito a uma multa, que é o valor de um salário dele. Então, aqui no caso, a empresa, como não acertou, tem que fazer todo o acerto e pagar mais essa multa. Né? No caso, né, seria bom procurar o sindicato, procurar até às vezes diretamente a vara do trabalho, um advogado, para ver, né, quais os direitos dele e entrar em contato com a empresa para poder fazer esse pagamento. Ela falou aqui que o gerente falou que não tem nada a ver, né, com isso, tal, né? Mas é assim mesmo, realmente, às vezes o gerente está ali, também está fazendo a função dele. Quem tem responsabilidade para pagar é a empresa, né? Então a empresa que tem que pagar esses direitos trabalhistas dele. Então, o Jorge perguntando, me tira uma dúvida sobre RPV. Aí depois ele fala, meu RPV está em 14 dias do Banco do Brasil. Quantos dias para cair na conta da Caixa? Então, Jorge, quando a gente vai lá no banco, o Banco do Brasil, normalmente são 2 dias que eles fazem o pagamento. Você vai, apresenta a documentação. Se tiver tudo certinho, em 2 dias ele já está na sua conta. Pergunta do Ronaldo, né? Ele fez uma cirurgia de escoliose, o médico deu um laudo para ele de afastamento indefinitivo. Então, Ronaldo, você deve pegar esse laudo, pegar um documento de identificação, tirar uma foto e fazer um requerimento. Você pode entrar no aplicativo do INSS, que chama Meu INSS, ou no site do INSS, e fazer um requerimento de um benefício por incapacidade. Né? Porque se ele der um afastamento aqui, né, você tem direito a um benefício.